Olá, tudo bem com você? O que estaria por trás da pandemia e dos chocantes acontecimentos de 2020? É isto que você irá ver na apresentação a seguir. Será que Deus tem alguma coisa a ver com os acontecimentos que a gente está presenciando neste ano de 2020? É isto que iremos estudar. Antes, gostaria de convidar você a fazer uma breve oração comigo. Por favor, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, peço que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para nos dar o entendimento que precisamos para compreender o que o Senhor tem para nos dizer. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, fique atento à apresentação e vamos a ela. Então, queridos irmãos, queridos amigos, quem quer que esteja assistindo este vídeo, esta mensagem, então a partir de agora a gente vai ao nosso estudo. Aqui, como você pode ver, então o nosso primeiro slide começa falando como está o ano de 2020. Como você tem sentido que está o ano? Neste ano a gente tem visto várias coisas acontecendo, né? E interessante assim que a gente olhando parece que a gente está agora iniciando o mês de julho, o sétimo mês do ano. No entanto, se a gente for parar para pensar, a gente já viveu tanta coisa em 6 meses que passou. Até eu dizia lá na igreja que parece que esse meio ano que a gente passou valeu por um ano. E como diz o slide aqui, neste ano de 2020, nosso planeta tem vivido inúmeras situações complicadas, como você pode ver aí na imagem, aí já começa mostrando algumas coisas para nós, mas vamos entrar aqui então. Então, não sei se você lembra, mas no começo do ano, ali pelo dia 3, 4, 5, por aí, a gente começou o ano assim horrorizado, porque alguns até falavam que podia ter até uma terceira guerra mundial, porque os Estados Unidos, ali o Trump, andou se estranhando com o presidente do Irã, bombardeou lá e matou um dos cidadãos lá do Irã, agora até não lembro o nome dele, mas você deve lembrar, que era um dos líderes, né? Iraniano lá, um terrorista, né, na visão do Trump. Então, ali, depois caiu um avião também, passava ali pelo Irã. Depois também os iranianos, né, protestando contra os Estados Unidos, como você pode ver aí na imagem, né, eles queimando a bandeira. Enfim, foi um começo de ano bem difícil, assim, com a gente começando, né, com muitas pessoas assim com medo de que houvesse já assim estourasse uma terceira guerra mundial. A gente começou o ano assim. Depois a nossa atenção foi chamada para o país da Austrália. Chamaram a nossa atenção ali as notícias que vieram dali, né? Como você pode ver no slide aí, diz assim: a Austrália vive pior temporada de incêndios florestais. Após 6 meses de seca e temperaturas recorde, queimadas já atingiram 8 milhões de hectares. Deixaram 25 mortos e destruíram milhares de prédios. Cidades ficaram sem eletricidade e telefonia móvel. Então, um incêndio florestal que deu lá na Austrália matou muitos animais, queimou a mata ali e até foi pedido para a gente orar por aquilo ali, a gente orou, enfim, graças a Deus parece que passou. Foi um incêndio assim bem grande, né, que não tinha visto algo parecido até então que me chamasse tanta atenção. Vindo o ano, a gente também teve enchentes ali em Minas Gerais. Ali a gente teve uma enchente que matou 35 pessoas e deixou 300 desabrigados, ou 30 mil desabrigados, melhor dizendo. Foi algo bem difícil que eles passaram ali, né, onde morreu 55 pessoas e onde teve muita gente ali precisando de ajuda, porque perdeu tudo com a enchente, com a água, enfim. Aqui a gente vê na imagem carros ali sendo submersos, a gente vê ônibus, né, o povo sofrendo ali com os alagamentos. Isso também aconteceu em 2020. Seguindo, a gente também teve o noticiário noticiando para nós as vespas gigantes assassinas que invadiram os Estados Unidos. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos. Agora, semana passada, a gente teve ali no México um terremoto ali de 7,5 na escala Richter. Mas a gente já havia tido um outro terremoto na Rússia e agora teve esse no México,
que gerou ali um alerta de tsunami. Isso foi, eu acho que lá pela terça, quarta. Na terça deu no México e na quinta já houve um terremoto nos Estados Unidos, né? E o do México foi um terremoto de 7,5, né? Então, dos Estados Unidos, agora não sei qual foi a intensidade dele, mas foi 2 terremotos, né? Principalmente o do México, ali foi bem feio, né? Então a gente teve aí, no início do ano, a gente também teve um de 7,5 na Rússia. E agora o que está paralisando a gente, né? Até a gente aqui na nossa região, aqui a gente está com a bandeira vermelha, né? Nosso comércio todo parado aí. Por quê? Por causa da pandemia, né? A pandemia que vem gerando uma grave crise mundial na saúde e na economia. Então, imagina quanta gente perdeu já o seu emprego, né? Quanta gente está passando dificuldade, necessidade, o comércio quer trabalhar, mas não pode, está fechado. Eu vejo na firma lá, a gente tem o radinho que a gente escuta, a gente vê o comércio assim de Passo Fundo implorando para que o governador, né, libere eles da bandeira vermelha. Muita gente assim com medo de falir, de quebrar, e já aconteceu, né? Muitas pessoas já perderam seus empregos. Sem falar as mortes, né? Situações que a gente está vivendo por causa da pandemia. Os países aí têm sofrido com suas economias e a gente não sabe direito como é que vai ser depois que terminar isso para recuperar tudo, né? Para a gente voltar à normalidade, se vai voltar, até que ponto a gente vai voltar a ser como era antes. Alguns dizem que acho que como era antes não volta mais. Até antes eu estava falando ali, né, lembrando que a gente apertava a mão, que a gente se cumprimentava na igreja, e nem isso a gente pode, né? Até inclusive os nossos templos estão fechados por causa da bandeira vermelha. Então, isso tudo por causa da pandemia, né? Uma pandemia mundial que é o coronavírus. Seguindo, a gente teve aí também a questão dos gafanhotos que estavam na Argentina, se aproximaram do Brasil, mas que com o frio agora acredito que eles não vêm mais aqui para o Rio Grande do Sul, né? Hoje deu aí 0 grau, eles não vêm para cá, parece que eles foram para o Paraguai. Imagina nuvens de gafanhotos aonde passavam, assim nas lavouras devastavam, né? Aí você pode ver aí imagens que mostram isto. Então, situações difíceis que a gente tem vivido. E você pode ver outra coisa, eu falei da enchente antes, né? Mas a gente também passou aqui no Rio Grande do Sul uma seca, uma terrível seca, né? Eu até estava vendo um vídeo que tinha imagens do Rio Uruguai, que é um rio grande, o maior rio aqui do nosso estado, um rio bonito, mas que estava seco por causa da seca, né? Então tu vê enchente lá em Minas Gerais, aqui no Rio Grande do Sul seca. Os caras, o repórter que estava fazendo a reportagem podia caminhar assim por dentro do rio, né, a pé seco, assim, sabe? Então aquele rio que é um rio imenso, né, quando tá na sua normalidade ali, um rio grande. Então o Rio Uruguai agora seco, né? Então você vê se isso tudo não são coisas que chocam a gente, né? Que fazem a gente parar para pensar por que está ocorrendo tudo isso, né? E a gente vê que as pessoas têm indagado isso, né? O que está acontecendo com o nosso planeta, né? Eu tenho, como eu disse ali no rádio, eu vejo os repórteres falando, né? Teve um dizendo assim: ah, eu preciso devolver, preciso ver como é que tá o meu dízimo, né? Se meu dízimo tá certinho, se tá tudo em dia lá, porque eu não sei o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Então ele meio que brincando ali, né? Falando da situação que parecia que dava um pouco de pavor, né? Isso realmente dá pavor em todos nós, né? Porque é muita coisa, uma em cima da outra, né? Como eu disse, em meio ano a gente já viveu tanta coisa, então são situações difíceis que a gente tem passado em 2020, né? Estamos recém entrando aí no segundo semestre, né? Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude aí a vencermos, né, essas dificuldades todas. Então as pessoas se perguntam por que está acontecendo isso no nosso planeta? Até os colegas, né, passei lá na firma um dia, estavam conversando e eu passando ali, eles falaram: o Wilson sabe dizer o que significa isso tudo. Wilson, isso ali sobre os gafanhotos seriam as 7 pragas, né? Aí eu pude explicar para eles que ainda não
vieram, as pragas do Apocalipse, né? E tentei explicar um pouquinho ali sobre a volta de Jesus para eles, enfim. E são oportunidades que Deus dá para a gente, né? De testemunhar da sua mensagem bíblica. Então, de que Ele está voltando, de que esses sinais, né? O que significam isso? E é o que a gente vai ver nesse estudo, então, mais precisamente a partir de agora. Então, essas perguntas das pessoas que às vezes até a gente tem, né? Por que tudo isso? O que quer dizer essas coisas todas? Então, vamos seguir aqui. As passagens que a gente vai estudar agora, além da Bíblia, né? A palavra de Deus aqui, o livro sagrado, a Bíblia, a gente também vai ver o livro Eventos Finais. Então, estas citações estão no livro Eventos Finais, capítulo 1 e 2. Então, se você tem aí na sua casa, você pode pegar ele. Até eu tenho aqui, mas agora acabei não pegando. Mas é este livro que você está vendo a capa aí no slide. Então, estas passagens estão no capítulo 1 e 2, que você pode pegar aí o seu livro para você conferir. Então, vamos lá? Então, abra sua Bíblia em Lucas 21, 25 e 26. Eu vou abrir a minha aqui. Lucas 21, 25 e 26. O que diz Lucas 21, 25 e 26? A minha diz assim, tem um subtítulo, né? A vinda do Filho do Homem. Então, o verso 25 diz assim, a partir do 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Aqui, a palavra de Deus mostra como as pessoas estariam nos nossos dias, né? Nos dias atuais, nos dias perto da volta de Jesus. Então, a palavra de Deus diz para nós que as pessoas elas estariam, né, ali desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, né? E essa semana, esses dias que temos vivido, a gente tem visto as pessoas assim, né? Certamente você tem visto alguém aí que você convive no seu dia a dia, um vizinho, um amigo, um colega, né? Que de repente está ali perturbado e não compreende. É uma oportunidade que Deus está dando para você falar para ele do amor de Deus, né? Mas vamos seguir o nosso estudo então. Então a palavra de Deus, ela fala como seriam os nossos dias, né? Homens aterrorizados com os acontecimentos. E aqui no Eventos Finais também, no livro, nesta citação diz assim, o tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Então, aqui, homens e mulheres, né, têm sua atenção posta nos acontecimentos que estão a ocorrer. Né, e eles veem que não está normal. Tem algo estranho nisso aí tudo, né? Então, Ellen White, né, no livro Eventos Finais, ela diz que a mensageira do Senhor, nesta escritora inspirada por Deus, que é uma escritora americana, né? Ela diz assim, eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer. Vamos agora ver o que diz Mateus 24. Abra sua Bíblia aí agora em Mateus 24, 37 a 39. Mateus 24, 37 a 39, a palavra de Deus nos diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então aqui falando como seria, né, instantes antes de Jesus voltar. Né, diz que seria semelhante aos dias de Noé. E a gente pode ver que isto tem acontecido, né? A palavra de Deus tem se cumprido. Então, como era nos dias de Noé? Esta citação que
trago para vocês do livro Eventos Finais. Diz assim: nos dias de Noé, a esmagadora maioria se opunha à verdade e se apaixonara por um conjunto de falsidades. A terra estava de que forma, amigo? De que forma, irmão? Irmã, a terra estava cheia de violência. A guerra, o crime e o homicídio eram a ordem do dia. E o que diz ali? Diz que o que diz aí? Diz que assim será também antes da segunda vinda de Cristo. E você pode ver em Gênesis capítulo 6, verso 3. Deixa eu abrir aqui. Gênesis 6, versículo 3 diz assim: então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Porque o verso 5 diz que Deus viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, a gente está vendo nesse estudo que assim também seria o próximo de Jesus voltar, né? Que assim como tinha muita maldade lá no mundo antediluviano, assim também a terra estaria se enchendo de maldade, de iniquidade, de pecado, né? O próximo texto diz assim: o quadro que a inspiração nos deu do mundo antediluviano representa muito verdadeiramente a condição a que rapidamente a sociedade caminha. Então a gente está, né, o mundo antediluviano está aqui e a gente está rapidamente caminhando para se igualar com eles em maldade. E quando eles chegaram num nível de maldade, Deus teve que mandar o dilúvio para terminar com a maldade. Só sobrou Noé e a sua família, os que entraram com ele na arca. E agora, então, diz que a terra, antes de Jesus voltar, ela também, ela se caminharia, ela andaria rapidamente para se igualar com o mundo antediluviano. E agora a gente vai ver, então, Jesus voltar. Vamos prosseguindo aqui. A perversidade e a crueldade dos homens alcançarão tal atitude que Deus se revelará em sua majestade. Muito em breve, a impiedade do mundo terá atingido seu limite, e como nos dias de Noé, Deus derramará os seus juízos. Vamos ver agora Isaías 24, verso 5. Isaías 24, verso 5. Abra sua Bíblia aí. Eu vou abrir a minha aqui. Isaías 24, verso 5. O que Deus fala para nós através de sua palavra, então, neste versículo? A minha Bíblia diz assim: na verdade, a terra está contaminada. Olha só, a terra está contaminada por causa de quem? Dos seus moradores. Porquanto, o que eles fazem? Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Olha só o que nós, seres humanos, temos feito com os mandamentos de Deus, quebrado. Que coisa triste. Então, a culpa do nosso planeta está enfrentando essas situações calamitosas, de calamidade, de pandemia. Isso é culpa nossa, de nós, seres humanos, porque não temos andado nos caminhos de Deus. A humanidade não tem ouvido a Deus, tem negado a Deus, tem tentado fugir de Deus. E aí a gente está vendo a consequência que vem do mundo rejeitar a Deus, né? Então, ali de rejeitar a sua lei, de rejeitar os seus mandamentos, a gente vê a consequência, a gente vê pandemia, a gente vê praga de gafanhoto, a gente vê seca, a gente vê os homens quase entrando em guerra, né, cumprindo sinais ali, como Jesus predisse em Mateus 24, né, que haveria sinais ali de as nações que se enfrentando, né? Então a gente vê aí a palavra de Deus se cumprindo. Então, continuando aqui, o nosso estudo diz assim: antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em convulsão. Olhem só isso, amigos e irmãos. Continuando aqui,
Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, uma das fontes da vida e nutrição, com veneno fatal. Não somente afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de... Do que a gente está sofrendo agora? A gente está tendo uma epidemia, uma pandemia, né? E olha só o que né, como diz aí, o homem sofre de epidemias, né? Deus acaba não impedindo, né? Essas coisas constituem apenas débeis representações do que acontecerá no futuro. Imagina, irmãos. E no futuro próximo, isso não está longe de nós. Então, continua dizendo assim: as fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares de vidas, mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Atualmente a gente desfruta de uma doce misericórdia divina, mas breve essa misericórdia tende a se esgotar, e aí quando ela se esgotar virá os juízos de Deus. Foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando seus mandamentos. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda espécie chegam até nós diariamente. Você liga a sua TV ali, né, o controle agora é assim, né, você liga o seu rádio, você liga a internet, né, então a gente vê que o mundo parece que está desabando, né? Então, tudo isso aí, né, é porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo está se retirando da terra. Então, a iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais a suscetibilidade como em tempos passados. O mal está se tornando normal, infelizmente, de tanto mal que a gente tem visto no nosso mundo. Agora vem uma pergunta, né, irmãos? Que as pessoas, talvez até a gente às vezes faz, né? Ou já fez. E que as pessoas fazem, né? Às vezes até vem perguntar pra gente, mas por que Deus permite tudo isso que está acontecendo, se Deus é bom? Então, irmão, por que você acha que Deus ele permite isso? Deve ter alguma razão, né? Porque Deus tem poder para resolver tudo instantaneamente. Mas por que Deus permite que essas coisas ruins aconteçam? Então, vamos obter a resposta agora, então, continuando o nosso estudo. Então, esse texto aqui diz para nós o seguinte: Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar homens e mulheres à razão, mediante atuações incomuns pela natureza. Então Deus precisa usar a natureza para chamar a atenção da humanidade. E ali o texto diz: Deus expressará instrumentalidades humanas em dúvida, o que ele revela claramente em sua palavra. Eu e você, irmãos, a gente estuda, né? A gente faz o ano bíblico, Reavivados, a gente procura compreender e conhecer a vontade de Deus através do seu livro sagrado, através da sua Bíblia. Né? Através da Bíblia a gente procura conhecer, mas e as pessoas que não buscam a palavra de Deus? Aí Deus se manifesta para elas através, permitindo que coisas incomuns aconteçam na natureza. Quão frequentemente ouvimos de terremotos e furacões, de destruição pelo fogo e inundações com grandes perdas de vidas e propriedades. Aparentemente, essas calamidades são caprichosos desencadeamentos de forças da natureza, desorganizadas e desgovernadas, inteiramente fora do controle do homem. Mas em todas elas pode ler-se o propósito de Deus. Elas estão entre os instrumentos pelos quais ele busca despertar homens e mulheres para que sintam o perigo. É a forma que Deus encontrou, digamos assim, de dar um chacoalhão em mim, de dar um chacoalhão em você, de dizer: desperta, olha o que está acontecendo, olha o que eu estou querendo te falar. Acorda, né, para a vida, né? É uma forma de Deus chacoalhar a humanidade ali e dizer: olha o que vocês estão fazendo, vocês estão pisando nos meus mandamentos, vocês estão quebrando a minha lei, vocês estão se autodestruindo.
E Deus, então, usa a natureza para se manifestar, para tentar resgatar o homem, né? Para tentar chamar a atenção do homem para ele voltar para o seu Criador, para aquele que tem poder para salvá-lo. Então as pessoas, né, vendo a terra sendo balançada, né, a natureza ali tremendo, então as pessoas pensam, onde é que está Deus, né? Mas a gente sabe que o nosso mundo não está sem um governante, né, um supremo. Como diz o texto, o mundo não está sem um governante. O programa dos sucessos futuros está nas mãos do Senhor. Os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Irmão, se você está assistindo esse vídeo, é porque você deseja conhecer a vontade de Deus. É porque você quer conhecer mais a Deus. E Deus aqui neste texto do livro Eventos Finais, página 15, diz ali que os que se colocam sob a direção de Deus para ser por Ele guiados vão compreender a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Olha só, irmãos, como Deus é bom, né? Ele quer que a gente compreenda e Ele faz de tudo para que nós compreendamos o que Ele está fazendo. Nós que nos consideramos seus filhos, né, que temos o conhecimento de sua palavra. Então Deus quer que os seus filhos saibam o que está acontecendo e aqueles que buscam a Ele vão compreender. Então aqui esse texto também fala assim para nós. O texto seguinte diz: precisamos compreender a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Que o livro Eventos Finais, a senhora White está dizendo para nós isso há mais de 100 anos, né, irmãos? Ela disse assim, mas agora para os dias finais ela diz: precisamos compreender a progressão dos acontecimentos, né? Por que os acontecimentos estão acontecendo da forma que estão acontecendo, né? E entender ali que as nações estão se preparando para o conflito final do grande conflito, da grande controvérsia entre o bem e o mal, aonde eu e você vamos ter que nos posicionar de um lado ou do outro lado, né? Nós vamos ter que tomar uma escolha. Ficamos do lado de Deus, do lado do bem ou do lado do mal. E para esses acontecimentos precisamos buscar preparo, né, irmãos? Que Deus nos ajude. Então diz assim: as forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos, irmãos. Olha só, os acontecimentos finais serão rápidos, né? Então, e grandes mudanças estão prestes a acontecer no nosso mundo, né? Isso porque as forças do mal, elas estão furiosas e elas vão se levantar para esmagar, para quebrar totalmente os mandamentos de Deus, né? E como é que você está? Como é que estamos nós, eu e você, para essa crise? Estamos nos preparando? Estamos estudando a palavra de Deus? Porque aqui Deus fala como a gente está pronto para essa crise, né? Então vamos estudar, vamos procurar compreender o acontecimento, o progresso dos acontecimentos, né, das nações, né? A gente está vendo ali agora, em novembro, vai ter o encontro ali no Vaticano da economia de Francisco, né, que era para ser em maio, agora, dia 14, foi prorrogado, parece que é novembro, né, onde vai ter muitas pessoas, estão convidando empreendedores, jovens, enfim, para ir lá
ele quer apresentar os planos dele. A gente sabe que o Papa Francisco, ele tem a sua ele tem a sua encíclica ali que ele quer apresentar para o mundo, acredito ali, a gente acredita que um dia de repouso, né? Talvez agora com essa pandemia a gente vai tentar correr para recuperar o que a gente não, o que a gente perdeu, e ele vai, de repente, a gente vai querer trabalhar direto e ele vai propor de repente ali um descanso para a humanidade, né? E a gente sabe que isso irá atacar diretamente, mais uma vez, os mandamentos de Deus, o quarto mandamento, o mandamento do sábado. Ele vai colocar um falso sábado, como diz Ellen White, né? Um dia que não está de acordo com o quarto mandamento de Êxodo 20. Então, irmãos, temos que procurar estudar, ficar atentos para entender o que realmente está acontecendo. E aí Deus vai nos guiar. Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Olha só, quem que escapou dos juízos que Deus mandou no passado? Né? Aqueles que tiveram fé na mensagem. Antes dele dele permitir que venha o juízo, ele manda uma mensagem de misericórdia para o seu povo se preparar, e assim também é nos dias de hoje. Porém, há desobedientes, há incrédulos, há pessoas que não querem saber, que viram a cara, que viram a face, porque não querem compreender o que Deus está dizendo, escolhem ignorar, escolhem ali fechar os olhos para não ver o que Deus está falando. Que esses não seja eu e você, mas que a gente possa ficar atento, né? E procurando obedecer as instruções que Deus mandar para nós. Olha aqui, olha, irmãos, amigos, a gente tem exemplo de pessoas que foram obedientes e que escaparam de destruições no passado. Como, por exemplo, Noé, que o texto diz: a Noé veio a palavra, entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim. Noé obedeceu e foi salvo. A Ló foi enviada a mensagem: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor é de destruir a cidade. Gênesis 19:14. Ló colocou-se sob a guarda dos mensageiros celestes e foi salvo. Assim os discípulos de Cristo tiveram aviso da destruição de Jerusalém também. Não pegou eles de surpresa, mas o Senhor os alertou: ó, Jerusalém vai ser destruída, vocês fiquem atentos, vocês façam isso, vocês saiam da cidade quando ela estiver cercada, sitiada, né? Então, na primeira oportunidade, vocês fujam para os montes, o nosso Salvador disse para eles, e graças à obediência que eles tiveram aos conselhos de Deus, nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Então, o texto continua: os que estavam alerta quanto ao sinal da próxima ruína e fugiram da cidade, escaparam à destruição. Assim, agora, diz Ellen White, estamos dando aviso da segunda vinda de Cristo e da destruição impendente sobre o mundo. Os que ouvirem a advertência serão salvos. Olha só, irmãos, não é só para as pessoas do passado, não é só com as pessoas do passado que Deus se preocupa. Às vezes eu e você pensamos: mas Deus se preocupava com Noé, Deus se preocupou com Ló, né, que também ele vivia no meio de pessoas perversas, do pecado, e Deus se importou com ele, salvou ele, tentou salvar a família dele, né, suas filhas, e ele apenas se salvaram. Né? Então Deus também se preocupou com os cristãos, com os discípulos, na destruição de Jerusalém. E às vezes a gente olha lá para trás e pensa: não, mas Deus se preocupa só com eles. Não. Ele se preocupa com a gente também. Olha só. Agora Deus está dando alerta para você, para nós, para mim, para gente entender que Jesus está voltando. A natureza está falando isso.
A natureza, você vê, é um instrumento de Deus para chamar a atenção da humanidade. Então, os que ouvirem a advertência, assim como Ló, assim como Noé, assim como os cristãos, se nós ouvirmos as instruções de Deus hoje, a gente também vai ser salvo. A gente não vai perecer. E isso é o que é o desejo de Deus para você. Ele quer que a gente seja salvo, que a gente escape das coisas terríveis, das pragas, por exemplo, que vão cair sobre o mundo. Ele quer nos abrigar no seu esconderijo. Então, olha só que Deus amoroso. E o último texto que temos aqui diz assim, está no Eventos Finais também, diz assim: assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Então vamos ler até o ponto ali. Então, Ellen White diz assim que Deus, ele, assim como ele revelou para os discípulos lá em Mateus 24 que ia acontecer, ali a destruição de Jerusalém, ele também fala para nós hoje da destruição deste mundo que vai vir quando ele voltar, para ele poder renovar e fazer um mundo novo, um mundo sem pecado, um mundo perfeito, um mundo onde haverá paz e onde estaremos desfrutando eternamente do amor de Deus. Então, só que antes, grandes acontecimentos irão acontecer e Deus quer nos preparar para este tempo. Então, a serva do Senhor diz que estes acontecimentos foram claramente apresentados para nós. Só que, continuando o texto, diz: multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Olha só, as pessoas elas veem a natureza tremendo, elas veem a natureza gemendo e elas questionam, né? Deus desperta elas. Só que elas, a natureza por si não tem, não consegue, não tem boca, né? Como nós temos. Então Deus quer usar você, a mim, para a gente falar para essas pessoas o que elas não conseguem ler na natureza. Que Jesus está voltando, que Jesus nos ama, que Ele quer que guardemos os seus mandamentos. E nós, como instrumentos, que devemos ser instrumentos que Deus quer usar para falar para essas pessoas as coisas que vão acontecer e como se preparar para elas, porque elas não conhecem. Para elas é como se não existisse este livro aqui. É como se não existisse a palavra de Deus que eu e você conhecemos. Elas não leram Mateus 24, elas não leem o que Deus mostra para nós no livro de Apocalipse, capítulo 3. Talvez elas não sabem as mensagens angélicas, que é ali a instrução de Deus para a gente trazer este alerta para o mundo. Então, Deus, na sua bondade, Ele quer salvar a mim e a você. E não apenas isso, Ele quer salvar o nosso vizinho, quer salvar nossos amigos, nossos colegas. Então, irmãos, então amigos, que a gente permita que Deus nos use como instrumentos seus. Eu quero convidar você, e não somente eu, mas Deus hoje Ele traz o convite para você: seja o meu instrumento. Eu quero salvar muitas pessoas através de você, porque a tempestade vem aí, dias maus vem aí, e eu quero que você seja como Noé foi. Você fale para as pessoas, né? A tempestade está vindo, você precisa fazer o que Deus pede. Você precisa se entregar para Deus. Que Deus nos ajude, que a gente se entregue para Ele. Se esse é o teu desejo,
levante a sua mão direita ou a sua mão esquerda, enfim, mas levante a sua mão mostrando que você quer aceitar o convite de Deus para ser salvo, para ouvir suas instruções e para ser seu instrumento. Se você aceita isso, Deus, ele fica muito feliz e ele vai então agora te usar como seu instrumento. Então, para finalizar esta mensagem, eu gostaria de colocar uma música aqui, que é a música que fala que ouço os passos. Né? Ouço os passos. Essa música é do cantor Nádio Portugal e ela fala que a gente já pode ouvir que Jesus está voltando. Então, que a gente possa atender o apelo de Deus para nós neste momento. Então vou colocar a música aqui para os irmãos ouvir. Quero agora cantar um hino de louvor, um hino
irmão, então, como a gente viu, né, Jesus está voltando e Ele quer nos abrigar sobre as suas asas, né, no seu esconderijo, como você pode ler nestes versículos que coloquei embaixo, em Salmos 91, 1 e Salmos 31, 20. Diz que Deus nos protegerá, nos acolherá, se a gente for para Ele. Então que a gente atenda à vontade de Deus. E neste momento convido você para orar comigo, então. Feche seus olhos, oramos. Querido Pai, bondoso Deus, te agradecemos porque o Senhor vem buscar a gente. Queremos estar preparados, queremos que o Senhor nos batize com o Espírito Santo para que a gente seja teus instrumentos, ó Pai, para anunciar a tua salvação, para anunciar a tua fidelidade e a tua misericórdia. Use esta pessoa que está orando comigo, aonde ela for, ó Pai, seja no colégio, seja no trabalho, seja na vizinhança, que ela seja um instrumento teu para declarar a tua verdade, o teu amor, a tua salvação. Que ela seja Cristo entre os seus, entre aqueles com quem ela convive. É o que te peço, eu oro no nome maravilhoso de Jesus. Amém.